das exatas, né? Mas quando eu tive aula com Sônia, eu me engajava mais quando eu passei a ter aula com ela. Olha aí, a Sônia marcando vários alunos. Marcelo, acho que podemos, né? Vamos. Tá, por mim. Deixa eu fazer a apresentação primeiro, né? Anfitrião. Pessoal, boa tarde novamente. Eu tenho aqui uma honra e satisfação convidar Marcela. Marcela, deixa eu aqui ler o currículo de Marcela, né? Só para vocês terem uma ideia. Marcela, ela é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Ela é graduada em Engenharia Química, mestre e doutora em Ciência de Materiais e pós-doutora, né, Marcela? Tem dois pós-doc em Brasília e um na Espanha, tá? E ela tem larga experiência aí com forense química forense, né? Química forense. E outra coisa muito importante de enfatizar é que ela é surubinense, viu? Surubinense. Não pense que ela veio dos Estados Unidos, que ela não veio, não. Nascida e criada em Surubim. A capital da vaquejada. Joia. Capiba e Chacrinha. Posso compartilhar? Pode, fica à vontade. Tá, eu fiz uma apresentação. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, para mim é uma satisfação. Virtualmente está voltando a minha terrinha. Acho que é muito bom. Acho que se esse nosso encontro, que eu espero que seja o mais informal possível, se conseguir engajar algumas pessoas, levar algumas pessoas para a química, para a academia, alguns alunos, então acho que vai tá valendo muito a pena. Ainda que seja uma pessoa, vai estar valendo muito a pena. Então, muito obrigada pelo convite, Rubens. Rubens, vai ser horrível não te chamar de Rubinho. Eu conheço o Rubinho desde pequeno. A gente jogou bola na rua, não foi? Jogava bola na rua. Várias vezes. E eu era boa, não é? Você era a melhor jogadora que tinha na rua. Eu era boa. Você estava no meu time, que eu não jogava nada. Quando eu não estava batendo bola na cabeça das pessoas, né? Cadê? Ou na casa das vizinhas, né? É. Arrumando maior confusão. Minha gente, não brinque não, que a infância da gente não era de WhatsApp não, viu? Não, quer? Era garrafão, era barrinha, futebol na rua. Era muito bom, muito bom. Já está apresentando? Tá aparecendo aqui. Então, novamente, né, vou me apresentar rapidinho, como o Rubinho falou. Eu sou professora aqui da UFPE, do Departamento de Química, sou professora de Química Inorgânica, mas Química Inorgânica a gente dá aula de Química Geral, Química Inorgânica, Química Experimental, dá aula de várias coisas, de Química, né? Então, o meu departamento é o Departamento de Química Fundamental, que é o DQF, e eu trabalho no laboratório, que é o chamado de BSTR, que é o Laboratório de Terras Raras, tá? Eu nem ia falar sobre isso, mas é só uma curiosidade. O BSTR, o nome dele, né? Ele foi um dos primeiros laboratórios, ele foi criado no laboratório de física, e aí, no departamento de física, não tinham mulheres, tá? Então, o banheiro das mulheres, ele não era utilizado. E aí, o que é que os homens fizeram? Eles passaram a ocupar o banheiro dos homens, das mulheres, interditaram eles e construíram um laboratório, que foi o BSTR, que vem de Banheiro das Senhoras Terras Raras. Tá? Então, a gente já vê daí como na ciência, nas ciências exatas, as mulheres elas sempre foram em uma quantidade muito pequena. Tá? Hoje em dia está melhorando muito, mas chegou ao ponto do laboratório em que eu atuo hoje, o seu nome ele vem da não utilização de um banheiro feminino pela falta de mulheres no departamento, né? Então, como o Rubinho falou, eu sou de Surubim. Para quem não conhece, não é só a capital da vaquejada, mas a gente tem Chacrinha e Capiba ali também. E estudei, a minha vida foi eu estudei no Marista até a 4ª série,
tá? A quinta e a sexta série eu estudei no Ana Faustina, e da sétima série em diante, até o terceiro ano, eu estudei lá no Colégio do Amparo. Então, toda a minha formação, acho que sempre fui uma boa aluna, sempre fui uma aluna dedicada, né? Não era a melhor aluna, mas sempre era uma aluna dedicada. E acho que meu objetivo principal nessa época era poder passar no vestibular, né? Até porque muita gente falava que, não, para passar em vestibular você tem que fazer cursinho, que é difícil para passar na federal. E não, eu consegui somente estudando, né, nesses colégios e com dedicação. Obviamente que nem todo mundo consegue ter a mesma dedicação, seja pelos mais diferentes motivos, né? Mas é possível sim, se a gente conseguir se dedicar, conseguir pleitear de igual para igual uma vaga na Universidade Federal, tá? Assim como os melhores alunos dos cursinhos que fazem cursinho aqui ou em outros lugares. Então, então eu vim para a Federal, a Universidade Federal de Pernambuco. Aqui tem um campus, acredito que a grande maioria de vocês deve conhecer, tá? Um campus muito bonito da UFPE. E eu fui fazer engenharia química. O prédio de engenharia química, eu coloquei aqui algumas fotos, essa aqui acho que provavelmente vocês não conhecem, é um prédio bem antigozinho, um pouco já defasado esse prédio, tá? Tem vários outros blocos, essa foto eu peguei do Google, do Maps, e a graduação da engenharia química ela é basicamente feita aqui, tá? Tem um outro prédio que é a chamada Área 2, a Área 2 ela é acho que o Rubinho falou para contar um pouco da minha trajetória, né? Então, a área 2 ela é um tormento para os alunos da engenharia. Todas as pessoas que passam no curso de engenharia passam 2 anos estudando na área 2. Eu não encontrei nem foto para colocar aqui da área 2, mas é onde a gente paga as disciplinas que são mais, acho que são provavelmente as mais difíceis, porque logo o começo ali da faculdade, a gente ainda está se habituando àquele ritmo a gente sai do cursinho ou de um colégio e vai para um ritmo de faculdade que é totalmente diferente. Eu acho que a grande diferença entre um colégio e uma faculdade é que no colégio eu acho que os professores eles costumam mastigar muito o assunto para a gente, tá? É como se eles mastigam, faz toda a deglutição para a gente, para que a gente possa assimilar aquele assunto. E na faculdade não, os professores, o assunto termina sendo muito mais aprofundado, mas eles não mastigam tanto, tá? Então, o assunto está dado ali e você vai ter que correr muito atrás de livro para ter que aprender mesmo, tá? Então, é um desafio esse início de faculdade na área 2, que são os 2 primeiros anos, que é o chamado ciclo básico. Então, terminada a área 2, a gente vai para o ciclo profissional, que é nesse prédio aqui, esse prédio baixinho, e nesse prédio aqui, que é o chamado CTG, né? Centro de Tecnologia e Geociência. Nesse prédio aqui, a gente tem quase todas as engenharias estão nesse prédio aqui, tá? Engenharia mecânica, eletrônica, elétrica, qualquer engenharia civil também vai estar aqui. E só o da química, naquela época, que era separado. Mas eu tinha aula nos 2 prédios, tá? Hoje em dia, a gente já tem um prédio um pouquinho mais novo para química, engenharia química, tem um prédio de alimentos, e tem esse prédio aqui, muito bonito, acho que é o prédio mais bonito da UFPE. Ele tem heliporto, tem placas solares, é bem moderno ele, que foi um prédio que foi em uma parceria com a Petrobras, tá? Que é o chamado LITPEG. Eu não cheguei a estudar nesse prédio, nem ter... na verdade, aqui são vários laboratórios, não são as salas de aula, não. Mas eu nunca cheguei a desenvolver pesquisa nesse aqui, mas eu conheço pessoas que trabalham nesse prédio e uma infraestrutura bem sofisticada ele tem. Então, em 2010, eu terminei a minha graduação e iniciei o meu mestrado, também na UFPE, em Ciências de Materiais. Ciências de Materiais é um curso que ele mescla muito o que a gente conhece da química e da física, tá? O que é a Ciências de Materiais? É você pegar, por exemplo, um determinado material, seja uma cerâmica, um concreto ou um dispositivo que emite luz, tá? Um LED, por exemplo. E aí você vai tentar melhorar as propriedades desse material. Muitas vezes isso envolve processos na síntese do material. Então, você modifica
a forma como você faz a síntese para você otimizar as propriedades do material e aí conseguir aplicações diferentes. Tá? A gente tem a ciência dos materiais sendo utilizada, por exemplo, na área de fármacos. Tá? Você pode, por exemplo, desenvolver fármacos que sejam mais eficientes contra uma determinada doença. Tá? Um fármaco, tem uma área que é chamada Drug Delivery, que eu trabalhei um pouco desenvolvendo o trabalho de Drug Delivery, que é você desenvolve um material que vai suportar, ele vai ser uma espécie de caminhão para a tua droga. Então, no lugar da droga ser solta, né, em todo o organismo, você usa esse caminhãozinho, onde a droga ela vai dentro do caminhãozinho, e o caminhão ele vai levar diretamente para o órgão-alvo, para um tumor, tá? Então, você evita uma superdosagem com esse tipo de sistema. Então, ciência dos materiais envolve isso, envolve os materiais que eu desenvolvi para a área de química forense, envolve a parte de materiais metálicos, materiais cerâmicos e vários outros. Então, é uma área bem ampla, e quem tiver curiosidade ou interesse em trabalhar com ciências materiais, eu acho que aqui a gente tem um curso de mestrado e doutorado muito bom na UFPE, tá? Tem campus também, cursos bons também em São Paulo e várias outras universidades também do Brasil. Então, é uma área muito interdisciplinar. Quando eu terminei o meu doutorado, eu fui fazer um doutorado de sanduíche na Universidade de Brasília. Eu também, ao longo do meu mestrado e do meu doutorado, eu também fui várias vezes, esporadicamente, na Universidade de Brasília. Tá? Quando eu ia para Brasília, antes de ir para o meu pós-doc, quando eu ia para Brasília no meu doutorado, eu ia passar 1 mês, 2 meses em Brasília. Eu sempre ficava aqui nesses prédios aqui, que é dentro da universidade. A universidade tem esses locais para acomodar pessoas que estão em trânsito, né, que estão indo fazer alguma pesquisa. Mas em 2016 eu fui para morar mesmo, fui passar 2 anos morando em Brasília, aí eu morava no meu apartamento, né? A Universidade de Brasília é essa aqui, é um campus, ele é gigante, esse campo ele é quase metade da cidade. Aqui, se vocês verem aqui a gente tem um lago chamado Lago Paranoá, e esse lago ele termina aqui, aqui seria o meio do lago, aqui onde está o Laser Point é onde tem o Congresso, e aqui é a outra metade da cidade, tá? Então, em relação ao comprimento, ela é quase metade da cidade. E aqui é o Instituto de Química, instituto muito moderno também, onde eu fui fazer pesquisa também na área de química forense. Então, eu coloquei aqui algumas fotos de Brasília, ó, aqui você vê Brasília, para quem não sabe, ela foi projetada para ser, tipo, ela parece um avião quando você olha de cima, tá? Então, isso aqui é uma foto aérea, e a gente teria, a universidade seria mais ou menos, fica aqui nessa área aqui, ó, tudo isso aqui é a universidade, onde está o Laser Point. Então, e outra coisa, o diferencial do Brasília é que o campus da universidade ele é aberto, diferente do de Recife, onde o campus ele é gradeado, você tem os portões de entrada e de saída. Aqui não, você entra por qualquer área, é quase difícil você perceber que você já está na universidade, tá? É diferente do padrão normal. Coloquei aqui algumas fotos de Brasília, que é uma cidade que eu gosto muito, uma cidade muito organizada, tá? Aqui a gente tem a igreja, Museu Nacional, Biblioteca Nacional, aqui o Banco do Brasil. Esse aqui é o eixo monumental. Tá? Essa foto aqui fui eu que tirei, também da igrejinha lá de Brasília. Aqui tem, como mostra toda a organização da cidade. Então, eu estou mostrando essas coisas porque ao longo dessa trajetória, a gente participa, tá, de diferentes experiências, não só científicas, mas de vida mesmo. A gente passa a conhecer... para fazer pesquisa é assim, você vai estar o tempo todo se deslocando, então a gente passa a conhecer culturas diferentes, cidades diferentes, tá? Um dos pôr do sol mais bonitos aqui, certamente, Brasília tem. E em 2015, ainda no doutorado, eu também fiz um doutorado sanduíche na Espanha, fui para a Universidade de Alcalá, passei um período lá, depois eu fui em 2018 para fazer um doutorado de sanduíche. Desculpa. Em 2015, fazer um doutorado de sanduíche, que é quando você faz uma parte da sua pesquisa naquele lugar,
E fui em 2018 como pós-doc, fazer um pós-doutorado na Universidade de Alcalá de Henares. Essa universidade ela é uma das mais antigas do mundo, ela foi construída por volta de 1500, acho que foi por 1500. Se a gente pensar, a gente tinha, os portugueses estavam vindo para o Brasil nessa época, né? Então, a gente nem sonhava em ter uma universidade ainda, a gente já tem a Universidade aqui de Alcalá, que é muito bonita a cidade, é a cidade de Miguel de Cervantes. A Miguel de Cervantes foi quem escreveu Sancho Panza, e a gente tem aqui o Instituto, onde eu trabalho, também um prédio muito bonito, sofisticado. E aqui mais uma foto da cidade também, a cidade que eu acho muito bonita, bem pitoresca. Então, uma cidade meio medieval também, tem as suas muralhas e tudo mais. Tá? E, ao longo dessa jornada científica, eu tive a oportunidade de apresentar trabalhos em vários congressos. Era uma época que a gente podia se locomover tranquilamente, sem o risco de se contaminar com o vírus. Tá? Então, eu apresentei trabalhos no SBPMAT, que é a Sociedade Brasileira de Ciências Materiais. Tá? O meu primeiro congresso foi em 2007, onde eu apresentei trabalho, depois apresentei em 2008, em Porto de Galinhas. O primeiro foi em Natal, depois em Porto de Galinhas apresentei também. Já em 2009, a gente foi para o Rio, apresentei um trabalho no Rio de Janeiro. Em 2010, fui para Ouro Preto, também sempre apresentando trabalhos, assistindo às diferentes palestras, que é muito importante para a gente direcionar a pesquisa, ver o que é que o pessoal está fazendo em uma determinada área da pesquisa. Em 2011, fui para o SBPMAT em Gramado. No mesmo ano, não, em 2014, fui para o Enquefó. Na verdade, foi em 2013, esse aqui é o 4, eu fui para o número 3. Em 2012, Florianópolis, 14, João Pessoa, tá? E em 2017, participei de um congresso também em Toronto. Então, eu coloquei só algumas fotos aqui, porque, ainda que a parte científica seja a mais legal, essa possibilidade, diferentemente de uma pessoa, por exemplo, se eu tivesse ido para a engenharia, dificilmente eu teria seguido o ramo da engenharia, dificilmente eu teria tido a mesma possibilidade, tá, de conhecer todos esses lugares, do que se eu não tivesse fazendo pesquisa, porque fazer pesquisa é isso, envolve você trocar conhecimento com outras pessoas, outros pesquisadores da área que estão desenvolvendo trabalhos que podem ser parecidos com o seu. Então, coloquei até algumas fotos antigas, 2009, no Rio, Ouro Preto, apresentando um pôster. Gramado, foi muito rápido, eu não consegui. Normalmente eu não faço a apresentação da minha jornada, né? Mas, se tratando de jornada, eu tentei procurar uma foto apresentando no congresso e não achei. Eu tenho, mas teria que procurar um pouquinho mais. Aqui em Florianópolis, apresentei também, de forma oral. Aqui foi no Enquefó, em 2012, né? Não é esse aqui, foi o terceiro Enquefó. Nesse congresso aqui é legal porque essa senhora aqui, ela é Elizabeth Devine, que ela é escritora e coprodutora do CSI. Então, acho que alguns de vocês devem conhecer essa série de CSI, que ela trata de perícia criminal, né? Investigação criminal. E aí a gente teve um mini curso somente com a Elizabeth, tá? Que ela era perita também e depois passou a ser escritora e coprodutora do seriado. Toronto, também apresentei trabalho em Toronto, então esse aqui foi mais recente, foi em 2017, eu já estava fazendo pós-doutorado nessa época, tá? E agora eu vou apresentar para vocês um pouco do tipo de pesquisa que eu desenvolvi ao longo desses anos, tá? Eu fiz outras pesquisas, eu cheguei, eu esqueci de colocar aqui, quando eu entrei na graduação, a primeira coisa que eu fiz foi fazer iniciação científica. Iniciação científica é como se fosse um projeto de pesquisa, onde você vai ser orientado por um professor e vai desenvolver essa pesquisa, e você vai ter que escrever relatórios e fazer a apresentação dos seus resultados em um congresso que tem, chamado PIBIC. O congresso é o CONIC, tá? Aí a iniciação científica é o PIBIC. Só que eu fui, assim que eu comecei a fazer iniciação científica, não tinha bolsa para mim na época, e eu fui fazer como bolsista voluntária
no ITEP, que é o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, então isso foi logo no comecinho da minha carreira, foi o primeiro contato que eu tive com ciência, e aí era um projeto totalmente diferente que eu fazia, tá? Não era um projeto forense, e só em 2007 foi que eu comecei a trabalhar com a área forense. Terminei a graduação fazendo projeto forense, e aí fiz o mestrado e doutorado com isso. Tá? Então, o meu principal projeto era na área de marcadores luminescentes, tá, para resíduos de tiro. Então, primeira coisa, peço desculpas porque tá em inglês o restante da apresentação, mas nada que comprometa, e de toda forma, todo mundo aí tem aula de inglês, né, no ETE. Então, eu vou fazer uma breve introdução para que vocês possam entender, tá, o que é o meu projeto de pesquisa, para que vocês possam entender até onde eu cheguei, tá, de onde é que eu vim. Então, primeira coisa, munição. Acho que todo mundo sabe o que é uma munição, o que é uma arma de fogo, mas quando a gente fala de munição, a munição ela tem diferentes partes. Tá? Tem aqui, por exemplo, a munição, a gente tem o projétil, a gente tem a pólvora, a gente vai ter o estojo, que é quem vai deixar isso todo mundo junto, e aqui a gente tem a espoleta, tá? Dentro dessa espoleta a gente vai ter um material que a gente chama de primer ou de massa iniciadora. Então, quando alguém é atingido a gente fala de uma bala, né? Na verdade, ela só é atingida pelo projétil, porque a única parte que sai da munição é essa aqui da frente, tá? Todo o resto, ou ele fica na arma, no caso do revólver, ou ele cai perto do atirador. Ele não atinge a vítima, só o projétil que atinge a vítima. Então, quando ocorre o disparo, o gatilho da arma, ele bate aqui, e ele bate aonde? Quem está aqui nessa parte aqui é justamente essa espoleta. Então, a espoleta ela é detonada, essa detonação ela vai passar uma pequena chama por esse orifício, que vai atingir a pólvora, e aí essa pólvora ela vai pegar fogo muito rapidamente, vai entrar em combustão, né? E aí vai gerar gases com muita pressão, e aí essa pressão aqui é que empurra o projétil para fora do cano da arma. Então, aqui eu tenho um vídeo mostrando o que ocorre depois do gatilho. A gente tem um projétil somente saindo, ó. E aí tem essa nuvem aqui de gases, tá? Que se dispersa no ambiente. Dependendo do tipo de arma, a gente tem dispersões diferentes. O revólver, a gente tem mais resíduos próximos da mão. A pistola, ele sai mais pelo bocal da arma. Mas se a gente observar aqui, nessa área aqui também, ó, que é chamada câmara de ejeção, a gente também vê que tem gases saindo, tá? Então, pelos orifícios da arma ou qualquer espaço vazio que tiver entre uma parte da arma e outra, pode também sair resíduo, que é o chamado resíduo de tiro, que é o que está aqui, GSR, tá? GSR é Gunshot Residue, que é chamado resíduo de tiro. Então, a gente tem uma composição, quando a gente fala de resíduo de tiro, que esses resíduos eles geram algumas partículas que têm uma composição muito característica para GSR, que são essas partículas aqui com morfologia esferoide, ela é uma esfera, e aí ela contém em sua composição 3 componentes químicos que vêm dessa parte aqui, vem do material que está presente nessa espoleta, tá? Nesse primer. Esses componentes são o antimônio, o bário e o chumbo, né? E a gente tem que o chumbo ele é um metal pesado, tá? Que pode se acumular no corpo, no organismo, e aí ele termina sendo bem nocivo para o ser humano. Então, para caracterizar, para identificar os resíduos de tiro, a gente tem uma série de métodos que podem ser utilizados, tanto para caracterizar a parte inorgânica, que é essa aqui, como uma parte orgânica, que vai vir da composição da pólvora. Tá? Então, tem vários métodos, e tem os colorimétricos, que são aqueles que talvez vocês já tenham visto, que é quando coleta o resíduo da mão do atirador e depois borrifa algum reagente químico, e aí aparecem uns pontinhos coloridos, indicando a presença do GSR. Ou, além disso, tem todas essas outras técnicas aqui analíticas, que são equipamentos bem grandes, tá? Pesados. A gente tem, por exemplo, aqui o MEVDS. O MEVDS é um microscópio eletrônico de varredura,
onde ele consegue fazer essas imagens aqui, e além de fazer a imagem, ele consegue determinar qual é a composição do que tem aqui dentro. Então, é uma técnica incrível, tá? Mas são equipamentos caros. Um MEV EDS deve estar por volta de R$ 500 mil, mais ou menos. Tá? Então, mas são essas as técnicas. Já um teste colorimétrico, ele é bem mais barato, mas esse teste aqui, ele dá muito resultado falso. Você pode achar que ele é positivo, mas ele pode ser negativo, ou ele deveria ser positivo e ele dá negativo. Então, tem esse tipo de problema. Mas o problema maior, nesse caso, é que, como a gente tem o chumbo aqui, nessa composição, tá? O chumbo aqui, o PB aqui, o chumbo, como eu falei, ele é nocivo para o organismo, então as empresas... E aí a gente estava vendo vários atiradores com níveis de chumbo no sangue bem elevados, e aí as empresas de munições, elas decidiram remover o chumbo da composição, tiraram também o bário e o antimônio, eles criaram uma composição nova. E aí, o problema é que com essa composição nova, são as chamadas munições não tóxicas, que é NTA, todas essas técnicas aqui, tá? Principalmente o MEV-EDS, que é a técnica principal, elas se tornaram inválidas, tá? Os colorimétricos também. Então, o pessoal está focando mais nessa parte orgânica do resíduo de tiro, tá? Ou no desenvolvimento de marcadores luminescentes, que é o meu trabalho, tá? Eu trabalhei desenvolvendo marcadores luminescentes. Então, em 2009, a gente depositou uma patente, a gente escreveu uma patente, depositou uma patente internacional, que tratava do processo de obtenção de munições luminescentes e processo de detecção de resíduos de tiro. Então, ao longo do tempo, a gente desenvolveu vários materiais diferentes, e aí esses materiais, eles tinham propriedades diferentes, eles podiam ter cores de emissão diferentes, tá? Então, sempre que a gente desenvolvia um novo material, a gente tinha que fazer os testes. Eu vou explicar direitinho o que são esses marcadores luminescentes, tá? Mas antes disso, eu vou falar, ele é um material, esses marcadores luminescentes, ele é um material que, quando você olha ele a olho nu, normalmente ele é um pozinho branco. Quando você coloca uma luz ultravioleta, ele fica brilhando, ele fica numa cor azul, não, tem azul também, mas a gente não fez azul, a gente fez vermelho, verde e amarelo, tá? Então, ele vai emitir, ele vai brilhar em uma dessas cores aí. Então, o que é que acontece? Quando o atirador atirar, a gente vai olhar para a mão dele aqui e não vai ver nada, tá? Só que quando a gente vier com a luz ultravioleta e colocar aqui em cima da mão do atirador, ela vai, onde tiver os resíduos de tiro, vai estar esses pontinhos brilhando, esses pontinhos luminescentes. Então, a ideia da gente era essa, colocar um material que, dentro da munição, que depois, quando a pessoa atirasse, a gente pudesse identificar esses resíduos. E aí foi o que a gente fez, tá? Então, a gente abria essas munições e colocava o marcador junto com a pólvora, e aí depois colocava a pólvora dentro do cartucho, e o projeto também fechava essas munições, utilizava uma prensa para fechar essas munições, e aí dava os disparos com as munições contendo o nosso material aqui dentro, junto com a pólvora. Depois disso, uma das coisas que a gente fazia era coletar, tá? Esse aqui é o procedimento padrão de coleta, onde a gente coleta com esse suportezinho aqui, ele tem uma fita adesiva no final, tá? Que ele já é apropriado para análise por MEV-EDS. Tá? E aí os resultados foram esses aqui, ó. A mão de uma pessoa que atirou, com o marcador que a gente desenvolveu. Tá? A gente viu aqui o local onde ela puxou o gatilho, né? E aqui vários pontinhos dos resíduos que se depositaram nas mãos. Tá? Isso foi após um disparo com a munição. A arma também, ó, aqui a gente tem o local onde de ejeção da arma, tá? A boca de ejeção, onde a gente tem vários pontos luminescentes aqui na arma, no corpo da arma e na mão aqui também do atirador. Aqui é o cinto de um policial, da policial, na verdade, que atirou essas munições. Com essas munições, a gente vê aqui o cinto todo cheio de resíduos, tá? Aqui é o cartucho, que eu falei para vocês que tem o cartucho depois do disparo. A gente tem aqui os cartucho no chão, tá? E uns pontinhos aqui luminescentes também no chão do local onde atirou. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é apagar a lâmpada, tá? E passar uma luz ultravioleta. Sem a luz, ele vai ficar
a gente não vê nada disso. Somente com a luz ultravioleta que a gente vê isso. Mesma coisa a mão do atirador, sem luz ultravioleta, com a luz normal, tá? Uma luz solar ou luz ambiente, a gente vai ter só a mão, a gente não vai ver ponto, não vai ver nada. Mas quando coloca a luz ultravioleta, a gente vê esses pontos aqui de coloração verde ou vermelho, tá? E aí isso depende do tipo do material que a gente coloca dentro, tá? Essa parte química eu terminei tirando um pouco da apresentação. O que é que confere a cor esses materiais, por exemplo, isso aí a gente teria que, a gente avalia isso, né? A gente avalia os diferentes elementos que têm essas propriedades luminescentes, que a gente chama, tá? Que são os íons lantanídeos. Para quem sabe de cor a tabela periódica, sabe onde é que ficam os íons lantanídeos na tabela, mas não são só os íons lantanídeos, os íons lantanídeos juntamente com outros materiais que possibilita, tá? Essas propriedades aos materiais. Aqui é a foto da arma, novamente, com a cor verde, o cartucho no chão do estande de tiro. E a coleta, lembra que eu falei que a gente coletava, né, utilizando essa pecinha aqui, tá? O stub, que a gente chama. Aqui tem o material, o stub, né, onde a gente tem o material que foi coletado da mão, ou da arma, ou do chão. E aqui a gente pode fazer uma série de análises com métodos, com instrumentos analíticos, né, como o microscópio que eu falei lá de R$500 mil, a gente tem aqui. Tá? Aqui a gente tem uma espécie de assinatura química do marcador através de espectros de infravermelho, espectro Raman, espectroscopia de emissão. Esse aqui é o que define a cor do material que a gente está vendo, essa assinatura química aqui. Então, eu não vou debater agora o que seria isso aqui, mas se qualquer pessoa tiver interesse, professor, o que é isso aqui e tal, é só perguntar depois, tá? Outra coisa que a gente fez foi avaliar como é que suportavam os nossos materiais em uma rotina forense, né? No dia a dia de um perito, como é que poderia ajudar. A primeira coisa que a gente pensou se uma pessoa atira com arma de fogo, imagino que ela quer, se ela não vai se entregar, não tem intenção de se entregar, quer se livrar desse crime, né? Então, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser lavar as mãos, né? Então, a gente avaliou esses marcadores da gente com a lavagem das mãos, e o atirador, ele lavou as mãos, precisou lavar as mãos 16 vezes, até a gente não ver mais partícula luminescente nas mãos, tá? Então, não é só lavar a mão rapidamente que essas partículas sairiam, teria que ser uma lavagem bem chata, teria que ser um banho bem tomado, né? E, além disso, além desses resíduos eles ficarem nas mãos, a gente conseguiu detectar resíduos no nariz, a gente tirou resíduo do nariz, tá? É um pontinho vermelho que está aqui, e ainda assim a gente conseguiu fazer uma análise química dele, a gente conseguiu pegar da testa, e aqui tem um pontinho também próximo da boca da atiradora, né? Então, ainda que o suspeito ele lave as mãos, uma vez que a gente consegue ver, se o resíduo é invisível, que é o normal, munição normal, você não vê nada disso. Mas como o resíduo ele é luminescente, né, ele passa a ser visível, então a gente pode detectar em outros locais além das mãos. Então, a gente também avaliou esses resíduos, eles sendo transferidos para alguns objetos que o atirador ele pegava, né? Como aqui a gente tem um estilete, relógio do atirador também com alguns pontos, um crachá, e aqui é uma agenda. Aqui é uma agenda marrom, sem luz ultravioleta, e aqui é a agenda com luz ultravioleta. Então, quando a gente vê sem luz ultravioleta, a gente não vê exatamente nada. Colocou a luz ultravioleta, a gente já consegue ver todos esses pontos luminescentes, tá? Então, uma pessoa precisaria explicar o que é que tem resíduo de tiro fazendo no celular que ela pegou, esse tipo de coisa. A gente avaliou também se é possível um atirador transferir resíduos para outra pessoa que não atirou. Então, por exemplo, eu atiro, vou aperto na mão de Rubinho.
tá? A minha mão vai ter resíduo porque eu atirei. Mas será que a mão de Rubinho também vai ter? A gente viu que sim, tá? Que existe essa transferência de resíduos para a minha para a de Rubinho. Obviamente, vai ter mais na minha do que na de Rubens, mas vai passar para dele também. Inclusive, depois, se ele apertar na mão da professora Sônia, também vai passar resíduos para a mão dela, mas em uma quantidade muito, muito pequena, mas que pode ser suficiente para incriminar uma pessoa. A gente avaliou também esses marcadores quando a gente realizava disparos dentro de um carro ou fora do carro, e aí o padrão de como esses resíduos se dispersaram foi bem diferente, tá? Por exemplo, aqui se vocês olharem, esse tiro foi dentro. Então, a gente vê que as partículas, elas batiam na porta, que é o anteparo, e se espalhavam um pouquinho. A gente sempre vê um pouquinho de espalhamento, tá? Nessas partículas. Já esse tiro aqui foi um tiro feito de fora de um carro. E a gente vê essas partículas aqui inteirinhas no banco do motorista. E aqui também disparos dados de fora de um carro contra o para-brisa, né? Então, tudo isso ajudou a identificar, a você avaliar como que ocorre, a você investigar a cena do crime, né? Ou seria o CSI, tá? Avaliar, a gente chama de dinâmica do crime, como que aquele crime ocorreu. E observem que essas cores diferentes, elas podem ser muito úteis para ajudar a gente quando a gente tem, por exemplo, o marcador vermelho poderia ser utilizado somente para munições de uso policial, tá? Enquanto que o marcador verde seriam para munições de uso civil. O marcador amarelo seria somente para o exército. E além do marcador, a gente pode avaliar várias outras coisas, como a composição química, a gente pode alterar uma coisinha na composição química e fazer um marcador que tenha uma assinatura química, tá? Um código de barra totalmente diferente. A gente tentou ver se esses marcadores ajudavam também a determinar a posição do disparo. O que é que a gente fazia? A gente fez um que é chamado na academia de teste cego. Teste cego é o seguinte: uma pessoa vai entrar aqui no local do disparo, sem escolher uma dessas posições aqui, ó, a gente tem esse aqui é o estande de tiro lá do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, tá? É bem grande aqui, acho que a foto não dá para ter muita noção, mas isso aqui, cada quadrado desse são 2 cartolinas. Só daqui para lá são mais de 10 metros, daqui para o anteparo final. Aqui eles colocam vários pneus, vocês podem ver aqui, que é para a bala ela atinge e fica presa aqui, os projéteis, né? Então, o atirador, ele entrava aqui no estande de tiro, escolhia um lugar e só ele sabia, e aí ele anotava isso no formulário, e aí ele dava o disparo. Por exemplo, ele deu um disparo aqui da posição 3B, tá? Então, o que é que acontecia? Depois disso, a gente entrava no local, apagava a luz, pegava uma lâmpada ultravioleta e tentava determinar qual o local que ele tinha feito, tá? Então, a gente anotava no formulário também qual era o local, e isso com vários atiradores diferentes. E aí, no final, a gente comparava os formulários para ver se o investigador tinha acertado, e em 100% dos casos foi possível acertar o local exato do disparo. Dispersão para determinar a distância do disparo, a gente fez também, tá? Aqui, por exemplo, seriam tiros de 10 centímetros de distância do anteparo. O anteparo era uma cartolina como essa aqui, tá? 30 centímetros. Aqui você vê que a nuvem de resíduos é muito grande, ficou próximo aqui do anteparo, tá? Aqui ela já vai ficando mais dispersa. Um tiro mais distante, 2 metros, a gente tem basicamente o orifício de entrada e só, tá? Aqui a gente tem um orifício de entrada verde e praticamente a gente não tem mais partículas. Então, isso pode ajudar um perito a identificar de forma muito fácil e rápida a distância do disparo. A gente também fez esses testes com um pernil de porco, aqui é o tiro chamado a queima-roupa. A gente vê que praticamente ele rasga a pele, né? E fica uma queimadura mesmo aqui, uma marca de queimadura, seria o tiro a queima-roupa.
E aqui seria um tiro próximo, tá? E um tiro distante, onde a gente, nesse aqui, a gente até viu uma quantidade grande de marcador. Foi mais fácil ver com marcador verde do que com vermelho, no caso da pele, né? Aqui seria mais entrando na região muscular. A gente também, aquele mesmo teste cego, a gente fez para ver se era possível determinar a distância, tá? Do disparo, utilizando esses alvos de papel, e a gente conseguiu também determinar 100%, tá? Que é um dos artigos que a gente, onde tem esses trabalhos que a gente publicou na época. Esse aqui é 2014, esse aqui é 2017, esse aqui é de 2019, onde estão esses trabalhos. Tá? Esse aqui foi um trabalho bem legal que a gente fez. Por exemplo, eu acho que vocês são novinhos para lembrar do caso da juíza Scioli. Ele aconteceu em 2011. Foi uma juíza federal onde ela foi morta na frente de casa, e aí eles terminaram utilizando inteligência da parte de rastreamento de celular, das torres de celular, e rastreamento das munições também. Eles descobriram que as munições elas vinham de um lote de 10 mil munições que foi fornecida, foi comprada pela PM. Então, como aquela munição ela vinha de um lote, porque ele era marcado no cartucho da arma, da munição, então eles conseguiram identificar que aquela munição era da polícia, tá? De um lote comprado pela polícia. Já no caso de Marielle, o lote dela tinha 1.800.000 cápsulas, tá? Então, é um lote da polícia também, mas foi distribuída para várias federações do Brasil, e aí fica inútil fazer um rastreamento de munição nesse caso. No outro, não, era um lote de 10 mil munições, ficou bem mais fácil. E aí a minha ideia, nesse caso, foi desenvolver um material luminescente, que a gente chama de marcador luminescente, né? E aí utilizar diferentes íons que são responsáveis pela cor de emissão nele, e aí com isso eu ia mudando a cor de emissão. E eu também tinha uma composição química muito diferente, que atuava como uma espécie de código de barra da munição. Essa assinatura química ela era uma espécie de código de barra. E aí eu fiz vários marcadores, e a ideia era que eu conseguisse diferenciar, tá? Qual atirador. Tudo foi feito com teste cego, ninguém sabia quem era quem, tá? Então a ideia era que eu conseguisse associar pela composição química o atirador a uma determinada arma, ou seja, o atirador utilizou uma arma, a pistola Glock 17, e ele utilizou isso numa determinada vítima em um determinado local de disparo, tá? Então, em trocas de tiros seria muito interessante. Aí o atirador Rubinho utilizou o marcador que tinha 5% de samário, eu utilizei o marcador que tinha 5% de arópio, a professora Sônia utilizou que tinha 5% de terbe, e assim por diante. E aí a gente conseguiu associar tudo isso, tá? Quem era o atirador, qual arma ele usou e qual alvo, né? A gente atira em alvos, obviamente. Isso foi utilizado, tá? Então, o objetivo disso é somente... não é, obviamente, não é para estimular a violência, o uso de armas, e sim a devida investigação, tá, desses homicídios e a devida penalização legal, tá? Então, a gente tem aqui esses novos marcadores que eu fiz, que eles são bem mais baratos e mais eficientes, e a gente vê aqui, novamente, né, nas mãos, na arma, tá, no chão. E a gente coletou resíduo da mão, da arma e do chão, e a gente conseguiu identificar quem era o atirador. Tudo feito à cega. As munições tinham um marcador, recebiam um código diferente, aí vinha um atirador, escolheria aqui de um código, anotava no envelope, e aí o analista pegava, sem saber o que era, fazia análise e tentava identificar, tá? Então, toda a análise química aqui, a gente conseguiu identificar todos os marcadores, tá? 100% de identificação correta. Então, do ponto de vista pericial, é super interessante o desenvolvimento desses marcadores. Tá? Tem mais alguns artigos aqui que a gente avaliou, desses marcadores, processo que a gente chama de codificação de munições. A gente avaliou também a toxicidade desses marcadores. Por que isso? Porque a ideia não é colocar nas munições que são não tóxicas, e essas munições, o atirador frequente, ele vai
ficar em contato com esse disparo, então a gente teve que avaliar até a toxicidade disso, e aí eu tive que fazer testes com animais, tá? Toxicidade aguda, toxicidade oral. Eu acho que essa foi uma das fases mais difíceis do meu trabalho, porque uma coisa é a gente dar tiro em alvos de papel, né? Outra coisa é a gente fazer trabalhos envolvendo vidas, animais, tá? Então, mas foi necessário fazer, porque a gente não pode ter um material, nesse caso, que seja tóxico, né? Como é que a gente vai tirar o chumbo que é tóxico para botar um que é mais tóxico ainda? Tá? Então, a gente fez testes tanto oral como inalatória. Inalatória, que é uma casinha que a gente fez para o rato. E aí tem um nebulizador que enviava aqui somente um aerosol, tá? Um aerossol do material particulado para aqui para dentro. E o rato, ele terminava inalando, tá? Então, isso é um teste de toxicidade por inalação. E os materiais, ambos que a gente publicou, eles não apresentaram toxicidade, eles ficaram na categoria mais segura que existe. Então, podem ser utilizados com tranquilidade. Tá? Coloquei aqui só alguns trabalhos, vou passar muito rapidamente. O trabalho, acho que esse aqui foi o primeiro artigo que a gente publicou dessa área, foi em 2011, meu primeiro artigo. Aqui já vem outro em 2012, 2016, fora os que eu já apresentei, né? Esse aqui foi em 2015, não, 2013, 2018, outro 18, 17, tá? São somente alguns trabalhos. E algumas linhas de pesquisa que eu estou desenvolvendo no momento, uma delas é um marcador fotossensível, que além de desenvolver, que além de possibilitar que a pessoa, que um policial, por exemplo, identifique esses resíduos, que também ele consiga determinar se esse resíduo é de um tiro que foi dado há pouco tempo ou um tiro que foi dado há muito tempo. Então, a gente está desenvolvendo materiais com essas estruturas para colocar como marcadores. Esse aqui é um trabalho que eu desenvolvi na Espanha, onde esses bombeiros aqui... Deixa eu ver se tem um vídeo passa. Os bombeiros, eles estão o tempo todo em contato com essas fumaças, e essas fumaças têm materiais tóxicos, e aí eles ficam impregnados nas roupas dos policiais, dos bombeiros, e a ideia é desenvolver métodos que ajudem a descontaminar a roupa desses bombeiros. Tá? Então, esse aqui foi uma filmagem que a gente fez, foi lá na Espanha, no último pós-doc que eu fiz lá. E aí a gente estava utilizando uma técnica que é por ozônio. O ozônio, acho que ficou mais famoso agora depois do Covid, né? Isso aí foi antes do Covid. Então, a gente estava utilizando o ozônio para tentar limpar o traje desses bombeiros, tá? E aí, já adianto que os resultados não foram promissores. E acontece isso também, né, na pesquisa, né? O que é que acontece? O pessoal lá na Espanha já estão vendendo umas câmeras que você coloca a roupa do bombeiro dentro, porque essa roupa eles lavam somente 1 a 2 vezes por ano, tá? Então, ele termina se contaminando depois. Então, já estão vendendo uns equipamentos que você coloca a roupa do bombeiro dentro e depois de alguns minutos você tira e já pode usar de novo, porque em teoria estaria limpa. E aí a gente fez todos os testes, fez toda a análise química e viu que de fato não fica limpa, não. Ela reduz muito pouco a quantidade de contaminantes, tá? Tóxicos. A gente vê bombeiros com um nível de câncer muito elevado, uma mortalidade por câncer também muito mais elevada. O trabalho também que eu falei, o drug delivery, né, que é o armazenamento de fármacos, que é aquele negócio do caminhãozinho que você coloca, tá? Quando a gente toma um remédio, normalmente, isso aqui é o que é chamado de janela terapêutica. O ideal é que a gente tenha uma concentração daquela droga, daquele fármaco no corpo, dentro dessa janela terapêutica, que é onde ela consegue atuar, fazendo benefício para o tratamento, né? Então, o remédio, normalmente, a gente toma, aí a dose sobe bem muito, passa da dose da janela terapêutica e depois ela começa a baixar. Aí você vai e toma outro comprimido, aí ele sobe e abaixa, e assim por diante. A ideia é que você, como ele é chamado de liberação controlada, você toma uma dose e ele vai liberando ao pouquinho ao longo do tempo. Tá? Não liberaria tudo de uma vez. Então, esse é um trabalho, uma das coisas que eu trabalhei, esse projeto, tem gente trabalhando com ele lá no BSTR. Por fim, eu estou com um aluno que está desenvolvendo um trabalho para a parte de poluentes emergentes, que são, por exemplo,
Se a gente for lá em Toritama, a gente vai ver que os rios eles são altamente contaminados com corantes orgânicos, né? A gente tem ali os rios, eles são azuis. E aí esses corantes, eles não são facilmente degradados. Por exemplo, se for para uma estação de tratamento de esgoto, esse material não vai embora, ele vai continuar. E aí ele termina sendo jogado nos corpos aquáticos, oceanos, e aí eles já são encontrados até mesmo em água potável, ainda que em pequena quantidade, eles são encontrados e aí eles vão se acumulando por anos e anos e anos, e aí a gente sabe que se a gente não fizer nada a respeito, né, acho que o futuro pode ser bem problemático. Tá? Então, estou desenvolvendo materiais que possam descontaminar esse tipo de elementos, né, que são os corantes, fármacos. O que é que a gente faz quando a gente tem um fármaco que se venceu? A gente joga na descarga, joga no lixo, ou leva para a farmácia para poder eles fazerem a devolução correta, né? Hormônios também, hormônios sintéticos, e diferentes tipos de drogas também. Então, tudo isso, a ideia é desenvolver compostos que possam descontaminar tudo isso aqui, tá? Então, a equipe é grande, mas eu gostaria de falar aqui tanto da minha orientadora, meu co-orientador ao longo desses anos, e esses 3 alunos aqui, a Irina, o Alexandre e o Tiago, eles estão no terceiro, o Tiago e o Alexandre estão no terceiro período da faculdade, começaram a fazer iniciação científica comigo, e a Irina é uma aluna de mestrado também, de ciências materiais, que está fazendo mestrado comigo. Então, é isso. Obrigada a todo mundo. Cadê vocês? Pronto, Rubens Carman. Joia, Marcela. Rapaz, agora eu entendo o teu trabalho. Acho que de outra vez tu tinha me explicado em uma conversa, não foi informal, aí a gente fica imaginando assim, poxa, mas é grandioso a coisa, né? É arretado. É gigante. Eu mesmo aqui fiz uma série de perguntas. Vou abrir primeiro para os meninos, ver se os meninos têm alguma dúvida, se eles querem. O que é que vocês acharam, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa perguntar a Marcela sobre o trabalho dela, sobre a pesquisa ou sobre outro tópico que vocês acharam interessantes? E aí, alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Eu acho bem interessante, né, esse tema de... Quem aí já assistiu CSI? CSI é um clássico, né? É porque a gente já está mais velhinho, Rubinho. Ó, Juliana já assistiu, Ana. Mas Falando vocês em gostam? investigação, vem logo CSI na cabeça. Não é? Aí a gente hoje em dia já tem NCIS, tem FBI. Eu adoro série policial. Quando eu vou procurar um filme, eu já boto lá alguma coisa que seja policial, porque é de mim, eu gosto muito. Dexter. Então, eu nunca assisti Dexter, ele está na minha lista para assistir. É bom? Já assistiu? Ô Marcelo, então, deixa eu perguntar aqui algumas coisas. Primeiro, esses marcadores. Atualmente, a indústria de armamentos, elas utilizam algum tipo de marcador ou essa proposta de vocês é algo, é a inovação? Porque, Então, assim, como você demonstrou aí, isso aí facilitaria e muito a questão de investigação de homicídios, como esses casos que você relatou. Então, já existe alguma coisa ou o mercado então, não entende nada? primeira coisa a gente tem que pensar é que para a indústria tudo é custo, né? Colocar um material desse junto com a munição vai ter um custo, vai ter uma mudança na linha de produção e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma legislação específica que cobre a utilização desses marcadores. Na Europa, isso já existe. Por exemplo, para essas munições novas, elas têm que vir com algum marcador químico. Aí eles estão utilizando lá, colocaram com gadolínio, mas não estava dando muito legal. E aí ele também você não visualiza, você só coleta
e bota num equipamento para ver se tem gadolínio ali. O da gente não, o da gente tem essa assinatura química, que a gente chama, e tem a visualização também, né? Então, a gente tem um contato com a Companhia Brasileira de Cartuchos, que é a CBC, onde eles estavam fazendo testes com o material da gente, né? Porque da parte acadêmica a gente já fez tudo que dava para fazer. Aí agora os próximos passos são com eles, né? Para ver se pode vir ou não a ser colocado em munições. Eu acredito que se isso for vir, gostaria muito que viesse, mas eu acho que não viria primeiro para o Brasil, por falta dessa legislação cobrando. Provavelmente iria para a Alemanha, tá? Espanha e assim por diante. Não sei se vocês sabem, mas a taxa de elucidação de crimes no Brasil é muito baixa. Cai no esquecimento, né? É. Prescreve. Ô Marcela, então, Luiz perguntou aqui, qual a diferença entre fluorescência... Eita, sumiu. Fluorescência, luminescência e fosforescência. A fosforescência é essa que você coloca para, por exemplo, em coisa de estrada, tem muita coisa fosforescente. Interruptor de lâmpada tem muita coisa fosforescente, tá? E a luminescência é essa diferente. A luminescência, você coloca uma lâmpada, que a gente chama de excitação, você excita o material, coloca uma lâmpada ultravioleta, tá? Pode ser outro comprimento de onda também, e aí ela acende. Você tira a lâmpada, ela apaga. A outra não, a fosforescência, ela fica visível, né? Depois que fica escuro, ela passa a noite lá visível. E as duas são tipos de fluorescência. Ô Marcela, vê só, quando vocês fizeram esses testes, no caso, os projéteis eram produzidos por vocês ou tinha essa outra companhia que você falou que... Porque geralmente tem que ser uma bala personalizada, né? Não, a bala era normal, né? A munição normal. Essa munição nova, que é a chamada não tóxica, NTA, só que era munição normal. Foi alguns lotes de munições que a Polícia Federal comprou, e aí todos os testes que a gente fez foi junto com a PF, com a Polícia Federal, lá em Brasília. Então, a gente pegava as munições deles, abria, colocava o material dentro e eles mesmos fechavam. Eles têm essa máquina que fecha a munição, mas é uma munição original. Só abrida e fechada, né? Entendi. Outra coisa também que eu achei interessante é a questão do método científico, né? Que quando vocês entrarem na faculdade, pessoal, vai ter algumas disciplinas e aí uma delas, a questão do método científico, ele vai tocar nesses pontos, assim, o que é que você precisa fazer para um trabalho ter, como é que eu posso dizer? Validação, né, científica. Validação, se ele tem uma qualidade, se ele é confiável, se ele pode ser reproduzível. Então, todo esse processo que Marcela falou, desde o levantamento bibliográfico, né, a análise, a gente chama de análise da literatura, porque a gente precisa conhecer a fundo aquela área. Vejam, essa é uma área pequena da química, né? A química é gigante. Isso aí é uma área específica, né? E aí o aprofundamento, as etapas, né, tudo que ela falou aí, isso é muito importante, porque toca, não é, Marcela, na questão do método. O método científico, exatamente. O método científico, ele envolve algumas etapas, né? E todas elas têm que ser seguidas. Por exemplo, a primeira etapa é você verificar um fato, observar um determinado fato. O fato pode ser, por exemplo, um problema. O problema é, por exemplo, munições NTA a gente não consegue, munições não tóxicas a gente não consegue caracterizar. Então, com isso, você começa a levantar hipóteses. A hipótese da gente era, será que se a gente adicionar um material que é luminescente dentro da munição, a gente consegue identificar os resíduos? Então, essa é a hipótese. Aí, depois, a próxima etapa seriam as predições, as previsões, né? Você vai dizer, bem, se ele tiver resistência à temperatura,
e a pressão, que é 2.500 graus Celsius, que chega dentro da munição quando tem o disparo, se ele resistir à pressão e à temperatura, então a gente vai conseguir visualizar. Então, essas são as previsões, e aí você começa a fazer o planejamento dos experimentos para comprovar ou não as suas hipóteses. Então, se eu colocar o marcador dentro da munição e der o disparo, se ele ficar luminescente, ele vai resistir. Então, começa a fazer os testes. Todos os testes eles têm que ter um planejamento experimental muito bom. Acho que essa é a principal parte do experimento, é planejar bem o teu experimento. Tá? Aí depois envolve a coleta de dados, resultados, o tratamento de resultados, e por fim a publicação, né? Repetição, você tem que repetir os testes, e aí você publica para que outras pessoas possam ver o seu trabalho, criticar o seu trabalho, e validar esse trabalho. Tá? E tudo isso sempre envolve, obviamente, antes uma pesquisa bibliográfica, que no caso da gente não tinha, né? Nós fomos os primeiros a trabalhar com essa parte. Tá? Então, o método científico é muito importante para a gente ter a validação do método. Inclusive, Marcelo, essa questão da ciência, até do método, ele foi muito questionável, principalmente recentemente, né? Muitos cientistas aí foram taxados como... Então, foram meio que desmerecidos, né, pela comunidade. E, assim, existe todo um rigor, existe todo um comprometimento, inclusive validado por outros pesquisadores, para que aquilo ali seja, se for bem sucedido, né, para aquilo ali até um dia que ele chegue no consumidor final, ou que chegue para ser utilizado pela sociedade. Acho que foi um caso clássico aí das vacinas, né? Com certeza. As vacinas e vários outros, esses remédios aí, esses remédios milagrosos que o pessoal inventou, e dizendo que é certo, o pessoal começou a trocar o método científico por achismo, né? Por exemplo, a gente já ouviu, a gente está ouvindo isso na TV. O povo chega e fala, não, remédio tal, que eu não vou dizer o nome, funciona porque na minha casa todo mundo tomou e ninguém ficou grave com Covid. Tá nesse nível aí. Então, está trocando um método científico, que são as publicações confiáveis, revisadas por pares e reconhecidas na literatura, porque também existe pesquisa mal feita, existe pesquisa bem feita e pesquisa mal feita. Tá? Então, estão trocando tudo isso por achismo. Tá? É complicado. Acho que nunca foi tão importante debater ciência como ultimamente, viu? É verdade. E eu acredito que tem que ser algo de base mesmo. Como a gente está conversando aqui com os meninos. Vendo alguns comentários aqui. Acho que a Eduarda falou que está em êxtase com a palestra. Essa palestra é incrível. Ótima palestra. Acho que tem o Joaquim está perguntando se seria marcadores para lança-foguetes, antitanques, como... Eu não conheço, tá? O RPG, o Palassador... Teria que... Olha, na primeira coisa, eu não posso falar que seria possível, porque, como cientista, eu falaria, teria que testar, né? Mas tem, sim, a chance de ser possível. A gente fez testes com explosivos também. O pessoal está utilizando muito explosivo, né, em explosão de caixa eletrônico, assalto ao banco. Então, a gente testou colocar os marcadores da gente junto com esses explosivos e fica uma cena muito bonita. Depois da explosão que a gente consegue visualizar tudo. Não sei se no caso dos lanças do foguete antitanque, né, como esse que você falou, se seria possível, mas possivelmente, não sei se provavelmente, mas sim. Teria que testar. Marcela, deixa eu fazer mais uma pergunta agora, fugindo um pouquinho da temática, né, da química. Era mais sobre ti. Vê só, uma surubinense saindo da cidade, indo morar no Recife. E aí, qual foi a experiência? Como é que foi essa experiência de eu não vou dizer assim, cortar os laços, né? Mas você
mudar radicalmente de vida, vai para uma capital. E aí, como é que foi para conciliar questões de familiares, financeiras, entrou a carga de estudo, que é uma coisa completamente diferente do que a gente estava habituado até então no ensino médio. A minha experiência foi diferente da sua, porque a minha eu fiquei no interior, eu me deslocava e voltava para uma cidade. Mas e aí, sair da sua cidade e morar em outra? Eu acho que, a princípio, foi um choque grande, só que um choque grande, uma diferença muito grande de uma realidade para outra, né? Eu estava ali no interior, com a minha família, todo dia você tem ali comida pronta, né? Você tem suas roupas lavadas, você tem tudo isso, pelo menos a gente conseguia ter. E quando eu vim para a capital, eu tive que me virar sozinha, e eu tinha 17 anos quando eu vim para o Recife. Então, e tudo isso dificulta um pouquinho, porque, por exemplo, antes a única coisa que eu tinha que fazer era me dedicar a estudar, quando eu estava no colégio. Quando eu vim para aqui, não, né? Eu tive que começar a me virar sozinha. Aí tem todo esse choque, tipo, a diferença da didática dos professores, que é diferente, se você for pensar um professor do ensino médio para um professor da faculdade, o ensino médio, como eu falei, ele mastiga mais o tema para o aluno, fica mais fácil de aprender, e na faculdade não, às vezes, tá? Não são todos os professores, mas às vezes a gente termina se tornando autodidata. Se vire, estude muito como livro, e aprenda, porque a prova vai ser bem difícil. Tá? Mas, tipo, eu acho que tudo vale a pena. Tudo vale a pena, desde todo o conhecimento científico que eu tive, tá? O emprego que eu tenho hoje, toda a estabilidade que tenho, os lugares que eu pude conhecer por estar na academia, acho que tudo isso valeu a pena. Mas é um choque grande de realidade, e acho que a gente às vezes está um pouquinho novo, demora um pouquinho, tá? Pelo menos no meu caso, demorei um pouquinho para me acostumar. O primeiro ano foi um pouquinho mais complicado. Mas Recife não é tão longe assim também de Surubim, né? A gente dá para... E você falou assim, as condições, por exemplo, eu saí da minha casa, que morava com a minha mãe, com meu irmão, meu pai, e fui morar numa casa com 7 mulheres. Então a gente dividia um apartamento que eram 7 mulheres, eram 2 quartos somente para 7 mulheres, e era um único banheiro para todo mundo. Então não foi uma vida fácil. Quando eu comecei a fazer iniciação científica, aí eu comecei a receber bolsa, só que no começo eu fiz de forma voluntária, depois a gente conseguiu uma bolsa, mas eram 3 alunos, era uma bolsa de R$ 300, a gente dividia para os 3, ficava R$ 100 para cada um. Não era R$ 100, naquela época valia mais do que hoje, mas não era muita coisa não. Aí no último ano, no último período, foi que eu consegui uma bolsa de R$ 400, que é uma bolsa, é o mesmo valor essa bolsa de iniciação científica ainda hoje. Quando eu fui fazer o mestrado, aí eu fiz uma seleção, passei na seleção, o mestrado eu passei em segundo lugar, aí eu consegui bolsa também, e nesse caso era uma bolsa de R$ 1.200, aí já deu uma melhorada boa. E quando eu fui para o doutorado, tem seleção também, somente as primeiras classificações que conseguem. Eu passei em primeiro lugar no doutorado e ganhei uma bolsa de 2.200, que depois aumentou para 2.600. Então, acho que isso incentiva, né, você a fazer isso. Só que naquela época, 2014, 2012, quando eu entrei no doutorado, 2.600 valia muito mais dinheiro do que hoje, né? Hoje um salário mínimo está quanto? 1.100, eu acho. Tem muitos anos que não está tendo aumento nessas bolsas, o que é ruim, né? Porque os alunos excelentes que poderiam fazer pesquisa, dar aula depois, eles terminam partindo para outras áreas por falta de incentivo. É verdade. E assim, aqui mesmo na escola a gente se depara com um cenário mais ou menos assim. A gente vê alunos passando em universidades, João Pessoa, próprio Recife, mas aí no ano seguinte a gente faz contato com esse jovem, aí ele, não fui estudar, não fui cursar, porque é longe, porque não tinha condições, porque não tinha como me manter. Isso é uma realidade bem constante, infelizmente, sabe? né? Infelizmente. E é uma pena mesmo, porque assim, é uma
é uma oportunidade para quem é do interior. Apesar que agora, atualmente, temos bem mais oportunidades mais diversas na região do Tem a AD que também, né? era na nossa época, né? É, Nossa época era bem restrito. Hoje tem mais na, opções. na época da gente, era nada contra, obviamente, nada contra o emprego, tá? Mas ou a gente terminava o ensino médio, a gente tinha duas opções. Pelo menos essa era a minha mentalidade na época, tá? Ou eu ia para a faculdade, ou eu ia ficar em Surubim e trabalhar, provavelmente, em uma loja, que o setor de comércio é muito forte em Surubim, né? Trabalhar em loja, supermercado, tudo mais. E aí, eu sempre, como eu falei, sempre gostei de estudar, e para mim, a opção de ir para a faculdade, de ir para a capital, era a única que eu conseguia contemplar. Aí foi essa aí que eu segui. Maiara falou que quer ser perita, perita criminal. Tá? O Tiago também, né, quer ser químico forense, para trabalhar provavelmente com perícia também, né? Então, eu, quando estava terminando a faculdade, a minha vontade também era ser perita criminal, tá? Só que ao longo do tempo, eu fui mudando um pouco a minha preferência. Eu via os professores da universidade, eu falava, pô, esse cara é massa, mas eu sempre achava que era uma coisa meio inatingível, sabe? Então eu ficava, não, quero ser perita, e eu cheguei a fazer, estudar, comprar cursinho de direito, que eu queria ser perita, e ao longo do tempo eu fui encarando, não, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, eu gosto de pesquisa, eu amo fazer pesquisa. Então, o meu lugar é aqui, na academia. E aí, com isso, eu estou aqui hoje, né? Marcela, mas me diz, se uma pessoa, tá, eu tenho interesse em ser perito, qual o caminho a trilhar? O que é que se faz para até atingir esse objetivo? Depende se você quer ser um perito civil ou federal, tá? Para ser federal, normalmente o cara tem que ser doutor, tem que fazer um doutorado, tá? Todos os peritos federais que eu conheço são doutores. Porque na hora do concurso termina só passando quem tem o doutorado, mas creio que não seja exigência, não. Mas se você quer ser perito, acho que a primeira coisa é você fazer uma graduação. Você pode escolher uma graduação na área de química, por exemplo, na área de biologia, na área de informática, informática não, é informática? Computação, né? Computação. A gente acho que falava mais informática antes, né? Ciências da computação, engenharia da computação. Acho que essas são áreas, ou medicina também, se você quiser ser um médico legista, mas essas áreas aí acho que são áreas chaves, tá? Física também, para você entrar num curso de perícia, tá? Aí você vai fazer, quando é um concurso, e você vai fazer a prova do concurso, e sendo aprovado, vai ter as provas, tem as áreas específicas, você vai ter prova de química, biologia também, e aí, sendo aprovado nesse concurso, você vai ser um perito, tá? Existe também, hoje em dia, já curso de química forense. Existem poucos cursos, acho que curso de graduação, eu só conheço um, que é lá em Ribeirão Preto. Acho que só tem, que eu conheço, eu só conheço esse. Mas, de toda forma, para ser o perito, você teria que fazer o concurso depois. Obviamente, fazer uma graduação dessa já lhe ajuda, né? Ele prepara muito bem para um concurso desse. E tem um teste físico também. Teste físico acaba com muita gente, viu? Acaba com muita gente. Eu não conheço, mas eu conheço a história de uma pessoa que passou para ser perito da Polícia Federal. Ele passou por 2 vezes e caiu nas 2 pelo teste físico. Ixi, se for para Barra, acabou-se. É complicado. No caso, você falou o perito federal, mas tem um perito, não sei se seria o termo particular, mas o que atua de modo, como é que eu posso dizer, como um freelancer, alguma coisa do tipo. Eu acho que aqui não é muito comum, né? Deve ter, Rubinho. Eu não escuto falar muito de perito particular, mas certamente deve ter também. Por exemplo, se você quer contestar um laudo, uma resposta que foi obtida em um laudo, então você pode contratar um perito particular. Mas eu acredito que não são pessoas que trabalhem somente com isso, não.
mais comum. Talvez lá fora seja mais, fora do Brasil seja um pouquinho mais comum do que aqui. Joia. E aí, minha gente, alguém mais alguma pergunta? Também tem, Tiago, perguntou se for para ser químico forense, também precisa. E a química forense envolve várias outras coisas, né? Você pode, por exemplo, fazer análise de drogas. Estou querendo desenvolver um projeto para análise de drogas também. Você pode fazer análise, por exemplo, de impressões digitais, utilizando métodos químicos. Você pode fazer análise de bebida, para saber se uma bebida é adulterada, medicamentos, alimentos, documentos também. Tem várias análises químicas que tem para adulteração de documentos. É uma área muito ampla também. Tá? Ô Marcela, para a gente finalizar, me diz uma coisa. Ensino médio, né, Colégio Nossa Senhora do Amparo, o que é que te levou a gostar da química tanto de fizesse um curso de engenharia química? Porque assim, a gente tem gente que gosta de química, mas tem gente que odeia, né? Acho que boa parte... Se eu falar, vai parecer brincadeira. Mas eu tinha um professor de química, de física, e a gente começou a fazer um projeto pessoal que a gente estava querendo fazer perfume para vender. Mas olha... E aí a gente começou, ele comprou um monte de vidraria, comprou funil, becker, balão, um monte de coisa, e a gente começou a fazer. O projeto não saiu do canto, não, mas saiu a vontade de continuar. Bacana. E a partir daí eu escolhi fazer um curso de química, né? Eu tinha certeza que eu queria fazer engenharia. Porque, por exemplo, física, eu sempre amei física, mas eu não sabia qual, e aí juntou a engenharia a parte da química e eu fui para a engenharia química. Joia. Inclusive, falando em projeto de perfume, acho que o professor Arthur entrou, que é o professor da cadeira de química aqui na escola, e o grupo está topando um projeto relacionado a isso, a química dos perfumes. Cadê a Eduarda? Está por aí? Eduarda poderia falar um pouquinho? E aí, Eduarda, como é a experiência? O que vocês estão fazendo? Tá dando para me ouvir? Ah, sim. Então, o professor Arthur, de Química, iniciou esse projeto um pouco antes da metade do ano. Ele selecionou algumas pessoas e nós fizemos desde a parte teórica para aprender a fabricação dos perfumes até a parte prática. Nós usamos o método de destilação por arrasto a vapor para obter os óleos essenciais a partir do material vegetal. Aí construímos nosso próprio destilador, fizemos a extração e agora estamos no momento de fabricar os perfumes. Caramba, tá muito bom, muito bom. Tá muito melhor do que o meu naquela época. Então, a gente teve também toda a parte do método científico também, porque nós fizemos a própria pesquisa, Arthur deu as orientações e os próprios alunos começaram a aprender como fazer essas coisas. Então, foi uma experiência bem interessante. Aproveitem mesmo, porque na minha época a gente não tinha tudo isso, não. Arthur, parabéns ao professor Arthur pela dedicação na disciplina. Esses meninos são de ouro, viu? Que se isso conseguir levar mais alunos, né? Cada aluno que conseguir levar para a área de ciência, o país ganha, né? A gente ganha, a nossa cidade ganha. Muito bom. E é um projeto já mais sofisticado. Verdade. Arthur, quer dar alguma palavrinha? Olá, Marcela, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Tudo prazer. bem, justamente, prazer também. É justamente isso que a Eduarda ela bem colocou aí, né? Na verdade, a gente tinha a ideia de construir um destilador, porque na escola a gente não tinha, né? E a gente teve a ideia de construir do zero. A gente construiu com materiais de baixo custo e reciclável também. A partir da panela de pressão. E aí
a gente foi obtendo os óleos essenciais e aí estamos nesse processo mesmo de fabricação, que na verdade vai culminar com uma oficina para os demais estudantes da escola, né? E aí os oficineiros, né, por assim dizer, serão esses estudantes selecionados. Muito legal. E o projeto, ele é fluxo contínuo? Qual que é a ideia? A ideia mesmo é a gente manter esse grupo vivo, né? Aí a gente vê o que é que vai dando a partir dessa oficina, ver os frutos que isso vai dar. Parabéns, professor. Parabéns. Muito obrigado, querido. Pois bem, minha gente. Espero que todos tenham gostado. Eu particularmente, estou muito feliz, certo? Por ter Marcela, né, uma amiga das antigas aqui conversando conosco. Espero que vocês também tenham gostado muito, pessoal. Marcela, muito obrigado. Muito obrigada a todo mundo, muito obrigada pelo convite. Espero que a próxima vez seja presencialmente, né? Quem sabe no ano que vem. Pois é, joia, joia. Então, obrigada a todo gente... mundo também que participou e que pôde interagir aqui com a gente. E, novamente, parabéns a você, Rubens, pelo projeto e ao professor Arthur também pelo outro projeto incrível de Química. A gente que agradece. Olha, em nome da Escola Técnica, muito obrigado, viu, pela horinha disponibilizada aqui para os meninos. Tá bem. Certo? Valeu, minha gente. Muito Tchau, obrigado gente. a todos. Boa tarde. Uma boa tarde. Tchau, tchau.